A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amadas irmãs, lembrando que hoje é quinta-feira, para quem gosta da verdade, para quem está vivendo uma vida de engano, ou está com a vida destruída, meus amados irmãos. Não seja mais enganado, talvez pelo teu próprio coração. Olha só o que diz a palavra de Deus. Se você quer a verdade mesmo, amado irmão, abre sua Bíblia, Mateus capítulo 10, nós vamos ler o versículo 34 até o versículo 39. Mateus capítulo 10, do versículo 34 ao 39. Lembrando, meus queridos irmãos e irmãs, você de perto, você de longe, você que gosta da verdade e vive pela verdade. Hoje, às 19h30, na rua José Jorge de Freitas, 341, bairro Manuel Pena, estado de São Paulo, cidade de Ribeirão Preto. Meu amado irmão, minha amada irmã, chega de sofrer, chega de ser escravo. O Senhor Jesus disse: vós sois escravo do pecado, para todo aquele que tem pecado ou desobediente. O escravo, qual o direito? Qual a vida que leva um escravo? E o próprio Senhor Jesus disse para aqueles que estão em desobediência. E a maioria que está em desobediência são os que estão dentro dessas igrejas atuais. Por quê? Porque não bate com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, então estão em desobediência. Então ele disse: vós sois escravo do pecado. Se você quer a verdade, aprender a verdade e gosta da verdade, e não seja igual muitas pessoas que tentam ensinar o pastor a pregar. Estou falando um verdadeiro pastor. Tem muitas pessoas ignorantes por falta de estudo bíblico, diz assim, o verdadeiro pastor é Senhor Jesus. Olha a ignorância. O Senhor Jesus é sumo pastor. Pastor é aqueles que ele deixou na terra para pregar a palavra de Deus. Então quando alguém falar para você, o verdadeiro pastor é o Senhor Jesus, você fala, ele rebaixou ele agora, amado irmão? O Senhor Jesus é o sumo pastor. Então, querido irmão, querida irmã, para você que gosta da verdade, está com a vida destruída, vida de engano, não vive bem com a esposa, com o marido, não vive bem com os filhos, não vive bem na área sentimental, espiritual, conjugal, na vida financeira. Você que não tem uma vida que é aquilo que você gosta, quer aprender a se libertar, quer aprender a receber bênção do Senhor Jesus Cristo? Hoje, na rua José Jorge de Freitas, 341. Às 19h30, hoje, quinta-feira. Hoje é quinta-feira, amado irmão. Quinta-feira, dia 5 de julho de 2018. Amado irmão e amada irmã, olha o que diz a palavra do Senhor Jesus no Mateus, apóstolo Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não penseis, Senhor Jesus falando, amado irmão, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O que é espada, amado irmão? A Bíblia, a palavra do Senhor, a qual o povo brasileiro corre as léguas, corre as distâncias de estudar a Bíblia, né? E as igrejas imundas que tem atuais, sabendo dessa fraqueza do brasileiro, não força a barra e nem incentiva a estudar a Bíblia. Aí fica fácil, né? Pregar esse evangelho enganoso, né? Que não fala da sensualidade, não fala das mulherinhas que tem hoje em dia que afronta marido, não respeita o marido. E a Bíblia diz o quê? Que a mulher seja submissa ao marido, em tudo, não é alguma coisa, em tudo como ao Senhor. Uma mulher que não é submissa ao marido em tudo, ela é uma praga, ela é uma maldição dentro desse lar. Então você veja bem, esse lar não tem bênção. E por que esse lar está conturbado e não tem bênção e essa mulher está afrontando o marido? Porque não estuda a Bíblia, não maneja a espada a qual o Senhor Jesus disse aqui, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, que é a palavra. Quando a pessoa não conhece a verdadeira palavra de Deus, o filho não respeita o pai e a mãe, a mulher não respeita o marido não respeita o pai e a mãe, não respeita ninguém, por não conhecer a verdade muitas vezes. A maioria pecam por não conhecer a verdade. Está dentro dessas imoralidades que não fala sobre a sensualidade, não fala do gordo,
Não fala da glutonaria, que é comer demais, destrói o templo sagrado do Espírito Santo. Por quê? Entra dentro dessas igrejas que faz comércio, ministério de dança, falação de língua. Ali dentro você vê muitos sinais, muitas curas, pessoas que não foram libertas. Faz oração para o outro é liberto. Liberto da onde? Se o que liberta é a verdade, está dentro de um lugar que aprendeu o falso evangelho e não traz a verdadeira doutrina de Cristo, como é que foi liberto? Não. As pessoas recebem cura, muitos sinais, mas não é o da verdade. Porque o Senhor Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pessoa que entra numa igreja que tem comércio, rebatiza, não fala da sensualidade, não fala do adultério, não fala do gay, não fala da lésbica, não fala do filho, que o filho que não honra pai e mãe para ele é a morte. Então veja bem, amado irmão, como é que, meu Deus do céu, falta estudo bíblico. Aí, amado irmão, como é que recebe esses milagres e fala que é de Deus? Senhor Jesus Cristo deixou bem claro, na purificação do templo, purificação do templo, purificando, limpando, tirando a imoralidade, o lixo, o falso ensino, o falso evangelho. Passou a mão no chicote na porta do templo, desceu o chicote em todo mundo e disse: a casa do meu pai é casa de oração, não quero que vendas e nem compra. E vós transformaram em covil de salteador. Então a pessoa que está dentro desses lugares não é liberta e recebe sinais. Agora, amado irmão e amada irmã, versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Por quê? Os inimigos do homem é o da sua própria casa. Nem sempre se destrói em briga, confusão, não. Ensino errado. Pega um pai que leva os filhos para dentro dessas imundícies, dessas maldição, dessas igrejas que só promete mundos e fundo com falso ensino. Então veja bem, um pai que leva seus filhos para esse lugar, uma mãe que leva seus filhos para esse lugar, ou os filhos que levam a mãe e pai para esses lugares, é o maior inimigo à própria família. Então tem que tomar cuidado com a família. Quantos pais levam os filhos para o espiritismo? Quantos pais não pedem para o filho virar maçom? Quantos pais, quantas mães não levam os filhos para dentro do catolicismo? Imagina um pai e uma mãe levar seus filhos, ou o pai levar a esposa, ou a mãe levar os filhos para dentro dessas igrejas que tem ministério de dança, comércio, rebatiza as pessoas, falação de língua, porque ali vê muitos sinais, muitos prodígios. Então, o maior inimigo é a família, que não aceita a verdade do Senhor Jesus, que é a Bíblia, e a Bíblia condena esses lugares. Tudo nesses lugares é propósito, sacrifício. E o Senhor Jesus disse o quê? Não quero sacrifício, nem holocausto, e sim conhecimento de Deus e misericórdia. Então, nesses lugares, é campanha para isso, campanha para libertar, campanha para cura, campanha para prosperar. Só que eles não fazem, né? A campanha para o estudo bíblico, campanha para examinar as escrituras. Não, isso eles não ensinam, porque aí o povo descobre a verdade e não tem mais como roubar, enganar, passar para trás. Então o maior inimigo é a própria família, porque a família, por exemplo, quem levou minha família para dentro da Mundial? Eu, Laudelino Jurado Pereira. Fiquei lá 5 anos sendo enganado e passado para trás. Então quem foi o maior inimigo dos meus filhos? Laudelino Jurado Pereira. O pai foi o maior inimigo dos filhos e dos netos.
mas pela graça, pela misericórdia, pelo brilho e a vergonha que eu tenho na cara, o dia que eu descobri que era um antro de perdição, lugar que prega heresia e enganação, não bate com a Bíblia, tirei toda a minha família lá de dentro. Então é o mínimo que você que está ouvindo essa palavra possa fazer para os seus, para você não passar a ser o maior inimigo da família. Você que leva a sua família dentro de uma igreja que tem ministério de dança, você é o maior inimigo da tua família. Você que entra dentro de uma igreja que rebatiza a pessoa que já foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, você é o maior inimigo da tua família. Você que leva a sua família para dentro desses lugares que tem fogueirinha, trízimo, ministério de dança, revelação, falação de língua, comércio aí dentro. Contrata esses cantor gospel imundo. 99% dos cantor gospel hoje é imundo, estão em prostituição, estão em adultério, troca de mulher mais do que trocar de zorba. E você levando sua família num lugar desse, você é o maior inimigo da família. Imagina um pai e uma mãe que leva os filhos para a noite, para casas noturnas, bebedice, vícios de droga. Quem que é o maior inimigo da família? O pai, a mãe. Por que acontece isso? Por não conhecer a verdade. E quando conhecer a verdade, o que temos que fazer, pastor Laudelino? Abandonar o pecado. Imediatamente parar de desculpa. Não ficar atrás do dinheiro fácil. Porque o Senhor Jesus disse o quê? Não adorarás a dois senhores. Então o pai e a mãe que está em serviços imundo, levando a família, você vai acertar com Deus amanhã depois. Ele disse, não adorarás a dois senhores. Então a família é a própria inimiga do homem. Porque um e o outro quer levar a família para lugar que tem um evangelho laico, mas é demônio. Então o Senhor Jesus disse o que aqui no versículo 36? Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus 10, versículo 36. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Então muitas vezes você ama tua mãe, vai para a igreja onde sua mãe prega, onde sua mãe ora, onde seu pai ora, onde seu pai é obreiro, onde seu pai é membro. Então você ama mais o seu pai e sua mãe do que a verdade do Senhor Jesus Cristo. Então aquele que acompanha a família para caminho errado é inimigo do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse aqui, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 38, Mateus 10, versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Não quer carregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Não quer o evangelho da salvação? Não quer o evangelho da cruz? Quer esse evangelho de porta larga? Então, é inimigo do Senhor Jesus. Ele disse, não é digno de mim. Se não é digno dele, não há salvação. Então o inimigo do homem, muitas vezes, é a sua própria família. Porque a própria família leva para dentro dessas imoralidades, onde tem um evangelho que não bate com o Senhor Jesus. Mas se você gosta da verdade, quer aprender a verdade, ainda que você está em caminhos errados, você que é uma puta, é um gay, é um que está em caminhos errados, é um assassino, é um viciado, faz parte de facção criminosa, é uma adúltera, é um adúltero, você que está em pecado imundo, venha hoje ser liberto, conhecer a verdade. Jesus disse aqui, esse mesmo, o Senhor Jesus, o que criou os céus e a terra, é o arquiteto. Ele disse assim, vinde a mim do jeito que estais, e de modo algum será lançado fora. Não seja inimigo da sua família, você que ouve essa palavra, traga a sua família para conhecer a verdade e ser liberto. Não importa como você está, não importa qual a religião que é sua, não importa se você não vai à igreja nenhuma, não importa você, pai, que é uma maldição dentro do lar, você que está traindo tua esposa, você é o maior demônio em cima da terra e da tua família, porque adultério é terrível. A mulher que trai o marido, mesma coisa. Venha hoje do jeito que está, venha, arrependa. O Senhor Jesus disse, vinde a mim do jeito que estais, e de modo algum será lançado fora.
Para você que quer a verdade hoje, Rua José Jorge de Freitas, 341, às 19h30, hoje, quinta-feira. Venha de longe e de perto. Não seja inimigo do Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele disse no versículo 39, Mateus 10, versículo 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder sua vida por mim, por minha causa, acha-la. Quando você não liga para mais nada, somente para o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, o evangelho do sangue derramado naquela cruz, você acha salvação. Agora, se você está atrás desse evangelho, apresentado dentro das 80 maiores denominações brasileiras, você pode perder. Agora, se você achar o Senhor Jesus, gostar da verdade, venha hoje, Rua José Jorge de Freitas, 341, bairro Manuel Pena, cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Hoje, quinta-feira, às 19h30. Lembra que o Senhor Jesus disse? Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Porque muitas vezes você está ouvindo essa verdade e não vai convidar a sua família para vir hoje ouvir a verdadeira palavra, mas vai convidar a sua família para entrar dentro dessas imundícies. Por que imundície, pastor Laudino? Você está louco? Falar isso? Não estou louco não, querido irmão. Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Jesus fala maldito. Jeová chama de maldito. Maldito todo aquele que trata a obra de Deus com negligência. Maldito aquele que retém a espada do sangue. Significa maldito aquele que se nega a ser honesto. Então você que está ouvindo essa palavra, não seja maldito. Venha hoje ouvir a verdadeira palavra, o verdadeiro ensino, sem heresia, sem carnezinho, sem trízimo, sem fogueirinha, sem véu na cabeça, sem imagem de santo, sem pedir para mortos, sem acreditar em demônio, somente pela palavra da Bíblia Sagrada do Senhor Jesus Cristo, sem precisar pagar nada, não precisa dar carro, não precisa dar nada. O Senhor Jesus Cristo disse que não quer mais sacrifício, porque Ele foi o nosso sacrifício vivo. Lembra que o Senhor Jesus disse em Mateus 10, versículo 34? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, que é a palavra a qual Ele falou, crê em mim, como diz as Escrituras. João 7, versículo 38. João 5, versículo 39, ele diz, examinai as Escrituras. Lucas 24, versículo 44. Ele disse, custa fazer de mim o que está escrito na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas. Então, amado irmão, a espada é essa, é a palavra, mas a verdadeira, não é a qual você está ouvindo dentro dessas igrejas, aonde rebatiza quem já foi batizado, aonde não fala do adultério, onde não fala da prostituição que está solta hoje em cima da terra, aonde não fala que os lar tá virando motel dos próprios filhos. Um filho e uma filha que transa dentro da casa. Um filho e uma filha que está praticando sexo antes do casamento. O pai e a mãe que concordam com isso e não pune isso. Essa casa é maldição. A igreja que não fala isso não é a igreja de Cristo. Amado irmão, igreja que concorda com aborto. Você, mulher, que já cometeu aborto, me procura em nome de Jesus Cristo para você aprender a verdade, para o demônio parar de te usar. Muitas vezes você está dentro de igreja, de repente você é uma obreira, de repente você é uma pregadora da palavra de Deus e já fez aborto e é o demônio que está te usando. Porque Jesus deixou bem claro que o obreiro apresente a Deus, aprovado, que maneje bem a palavra da verdade e que não tenha de que se envergonhar. Tem mulheres de pastor, quantas mulheres que estão dentro de igreja, praticou aborto e está quietinha? Não confessou? Jesus disse o quê? Confessai os vossos pecados. Ele disse o quê? Os que encobrem as suas transgressões, jamais será próspero, jamais será abençoado, mas os que a confessa e deixa, alcançará misericórdia. As igrejas não falam do aborto. Hoje as mulheres, as meninas, as mocinhas estão cometendo aborto a torto e direito. As igrejas não ensinam por quê? Porque não é a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus ensina a palavra. Quando a pessoa aprende a verdadeira palavra, ela tem medo do pecado, porque o salário do pecado é a morte.
Quer a verdade, amado irmão? Quer sair dessa mesmice? Para de acreditar no teu coração. Venha hoje, Rua José Jorge de Freitas, 341. Hoje, quinta-feira, 19h30. Se você gosta da verdade, se você teme o Senhor Jesus Cristo, venha hoje. Agora, se não teme o Senhor Jesus Cristo, não gosta da verdade, gosta de ladainha, continua nessa vidinha pobre, miserável, que você continua. Pobre, miserável, que eu falo de espírito, amado irmão. Continua nessa cegueira espiritual. Quem entra dentro dessas 80 maiores igrejas brasileiras está cego espiritual, como o rei Davi esteve cego espiritual um dia. Matou Urias, casou com Betseba. Está cego espiritual igual Sansão esteve um dia. Casou com Dalila, pagou com a própria vida, cegueira espiritual. Está igual Salomão, cego espiritual, abandonou Deus por causa de idolatria e prostituição com mulheres espíritas. Saia dessa cegueira espiritual e venha hoje, Rua José Jorge de Freitas, 341. Você vai ver mudança na sua vida. Você vai ver mudança na sua família. Do contrário, querido, um abraço. Continua nessa mesmice, acreditando nos pregadores de heresia. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio de vós surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora, até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O perigo de você continuar nesses lugares é que um dia, ou já está acontecendo, você não vai crer mais na verdade. Porque esses pregadores de heresia, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quer dizer, a palavra da verdade será defamada. Não vão acreditar mais na palavra da verdade para acreditar nesses falsos ensinos, nesses falsos mestres, nesses falsos pregadores da palavra. Prega a palavra da mentira. Quer a verdade, quer mudança? Hoje, Rua José Jorge de Freitas, 341, bairro Manuel Pena, cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Hoje, quinta-feira, às 19h30. Sai desta vida amarga. Quantos divórcios? Quanta separação? Quanta prostituição? Quantos irmãos hoje transam com a própria irmã dentro de casa por causa desse shortinho? Quantos filhos hoje estão interessados na própria mãe e o povo está fazendo vista grossa para isso? Porque as igrejas imundas não ensinam a verdade sobre a sensualidade, sobre outros pecados. Então, querido, gosta da verdade, quer ser liberto, quer ver mudança? Hoje, no bairro Manuel Pena, na rua José Jorge de Freitas, 341, às 19h30. Se para você tá bom, na imundície, na imoralidade, dentro desses tanto de perdição que prega mentira e heresia, continua, que um dia vai ser tarde. Jesus disse que aquele que negar ele aqui na terra, porque aqui na terra você pode negar ele, mas ele disse que aquele que negar ele aqui na terra será negado no céu. Deus o abençoe. Quem falou com vocês foi o pastor Laudelino. Lê depois na sua Bíblia, Mateus capítulo 10, do versículo 34 ao versículo 39. Medita e venha hoje na Rua José Jorge de Freitas, 341, às 19h30, somente para quem teme a Jesus, quem adora a palavra de Deus e para quem tem brilho e atitude. Do contrário, querido, sua vida e sua família vai de mal a pior, porque o Senhor Santo Deus disse isso. Salmo 127, ele disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. E não pensa que essa palavra que está dentro dessas igrejas imundas é a de Deus. Não é. Eles não ensinam a verdade do pecado e lê a Bíblia e prega para você. E o Senhor está falando: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Deus o abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até às 19h30 hoje, quinta-feira. Diga amém, Jesus.